professor Saldiva vai fazer uma pequena... Bom, pessoal que está aqui, pessoal que está ouvindo, boa tarde a todos. É um prazer receber esse evento aqui no Instituto de Estudos Avançados. Eu agradeço vocês ali por ter tomado a iniciativa e agradeço vocês por terem vindo. A professora Maria Isabel e Elaine Frade são endocrinologistas que vêm se dedicando ao estudo de desreguladores endócrinos. Como é que eu cheguei nesse assunto? Eu li, nos anos 80, o Silent Spring, da Raquel Carson, que ela simplesmente notou que os pássaros, quando ela, na Flórida, onde ela começou a notar isso, eles não cantavam mais. E ela sentiu, e o canto, até hoje, ele é usado como forma de comunicação em várias, e tem um dimorfismo de gênero muito importante, especialmente em aves. Fisicamente, o canto é usado como comunicação nas épocas de acasalamento. E ela quis saber por quê. E os estudos mostravam que alguns desses pássaros que cantavam e deixaram de cantar tinham alterações, tinham genitálias ambíguas. Tinham evidências de feminilização das gônadas. Depois eu fui conhecer um pesquisador argentino da região de Santa Fé, que estudava jacaré. E jacaré, mas o problema não é que ele estudava jacaré, ele usava o jacaré como forma de entender o disruptor endócrino. Algumas espécies, como peixes, anfíbios e répteis, eles têm essas classes de animais, elas vão definir o sexo após a fecundação. Então, vai nascer mais peixe, mais jacaroa, mais sapa, quanto mais quente tiver a região, porque é o momento da procriação. E existe, então, uma sazonalidade da produção de gametas. Não, gameta é a da diferenciação sexual do óvulo fecundado. Bom, e aí ele me trouxe, tinha regiões que só tinha jacaroa, lá na região dele que tinha bastante rio, e até me mostrou como é que era o estudo. Eu tinha que olhar na microscopia eletrônica, era indício de ovos que não prosperavam, e o jacaré, e esses bichos em geral, quando quebra o ovo, já tem que sair cantando o pneu. Então o ovo vai crescendo, é um pantógrafo de colágeno, que vai abrindo progressivamente os poros, o bicho respira ali dentro, e quando ele sai, ele já está pronto. E eu estudava a microscopia eletrônica para estudar a morfologia daqueles poros. E alguns não se desenvolviam, porque alguns desses compostos, que eram disruptores endócrinos, também não permitiam que o colágeno abrisse, então o bicho morria asfixiado. Eu falei, como é que você acha o ovo do jacaré? Eu falei, fácil. A jacaroa bota o ovo e fica olhando, tomando conta. Eu falei, fácil de achar, difícil de tirar. Certo? Aí ele falou, não tem problema, a gente vai por trás, coloca uma espécie de laço e amarra a boca da jacaroa e ela fica vendo, amarrada, você roubar o ovo dela. Eu falei, bom, a profissão de desamarrador de boca de jacaroa deve ter uma alta taxa de renovação. E não sei como eles faziam, mas acho que algum perdeu uns pedaços, mas conseguiram fazer os estudos. Depois ele trabalhou e existe depois, passou para modelo de peixe com o zebrafish e se chegou à conclusão de que havia uma série de compostos cuja não pertenciam a uma classe única química e que podiam ser metais, por exemplo, como cádmio, até compostos usados em pesticidas, derivados de plástico, como o bisfenol, e outros compostos que não tinham uma similaridade molecular, mas que tinham a possibilidade de funcionar como antiandrogênicos ou pró-estrogênicos. A partir daí, se começou a estudar alterações de comportamento, inclusive em seres humanos, e câncer de órgãos
que são hormônio dependentes, como, por exemplo, mama, próstata, e hormônios, então, que o fato de existir uma suplementação estrogênica pode levar a maior risco de que uma célula transformada se divida e prospere só para formar um câncer. Bom, isso é um problema porque você não tem um método químico único que analise, você depende de bioensaios. De bioensaios para avaliar o potencial, e agora tem testes moleculares em leveduras que permitem que você faça o diagnóstico dos estrogênicos. Mas a capacidade analítica instalada é insuficiente até o momento para avaliar a série de compostos, e alguns sofrem transformação fotoquímica. Você libera num ponto, vem o ultravioleta, aquilo modifica a estrutura molecular, e isso pode gerar um composto que não está emitido diretamente pela fonte, mas que ao longo do seu caminho, da sua metabolização, pode funcionar como um estrógeno ambiental ou um disruptor endócrino. Hormônios tiroidianos também são alvo disso, né, de antitiroidianos. E isso explica, e também são imunotóxicos. Às vezes as duas coisas, uma das teorias para tiroidite, para doenças autoimunes, derivam desse tipo de composto. Então esse é um novo desafio. Coisas presentes em tudo que a gente consome, de plástico, de estabilizantes, de aromatizantes, que podem, de maquiagem, que podem atuar como modulando funções reprodutivas e outros fenômenos hormonais. Eu acho que isso não se resume num seminário só. Eu acho que deveria existir um conjunto talvez o EA nunca vai fazer pesquisa com isso, mas ele pode formar as bases para consolidar um grupo que estude isso na Universidade de São Paulo. Vamos lembrar que hoje São Paulo consome muito pesticida. Quem faz análise em água de rio, principalmente na bacia do rio Piracicaba, sabe que os níveis de alguns pesticidas são muito importantes. E principalmente agora no cenário onde existe a regulação desses compostos passa para o Ministério da Agricultura, e o meio ambiente e a saúde não interferem com a mesma importância, né? Então, acho que esse é um momento de se colocar informação científica para fora, né? E a gente tem condições de fazer isso tanto pela revista do EA, que é uma revista hoje de leitura fácil em português e que está com quase mais de 5 milhões de acessos por ano, e também de produzir pesquisa no sentido de ciência experimental e criar condições para que isso funcione. Então, esse é o primeiro passo, e eu cumprimento não só... o Zé Eli, ele trouxe esse assunto, né, como um divulgador de ciência, e eu acho que isso é um presente que o EA ganhou para cá. Eu vou ter que sair porque eu estou tendo uma outra reunião do Grupo de Geografia e Espaço Urbano, mas eu acho que com as pessoas que estão aqui, a Elaine Frade e a Maria Isabel estão para os disruptores endócrinos, assim como o Paganini esteve para o violino. Então, eu acho que... E é interessante, de todas as questões ambientais, você vê, poluição do ar, nem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nem a Sociedade Brasileira de Pediatria, nem a Sociedade Brasileira de Pneumologia pegou o tema, né? O desregulador endócrino, essa atividade, ela tem o apoio da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, quer dizer, existe uma boa parceria do setor clínico para estudar esse tipo de disruptor. Então, eu acho que muito da aliança principal, que é com o setor de saúde, já está sendo feito, tanto que temos 2 médicos endocrinologistas falando sobre um tema tão importante quanto esse. Muito obrigado.
Somos nós que agradecemos, professor Saldiva, e nós vamos proceder da seguinte forma. Eu vou fazer uma rápida introdução, depois nós vamos ter as duas exposições, acho que você vai falar antes, né? Então, a Maria Isabel, que está aqui do meu lado, e depois a Elaine. Durante as exposições, eu pediria que vocês, se tivessem perguntas, já me mandassem por escrito. Então, isso vai acontecer, evidentemente, com quem está online, acompanhando, vai mandar por e-mail. E vocês aqui, se vocês tiverem perguntas, por favor, bilhetinhos. Porque, assim, quando elas terminarem as exposições, eu vou organizar algumas perguntas, para elas poderem falar de novo, e só depois, então, é que aí eu vou franquear a palavra para vocês. E a minha ideia é que lá pelas 4h30 eu use um PowerPoint que eu preparei de fecho, que é para falar um pouco da continuidade dessa... Então, o principal para mim é chamar a atenção de vocês o seguinte, que, em princípio, todos nós deveríamos estar sabendo da importância dessa Agenda 2030, que foi assinada por 193 países, o Brasil um deles, e no final de 2015. São coisas que demoram normalmente para internalizar, como se diz, né? Quer dizer, você assina lá na ONU uma agenda de 2030 com não sei quantos objetivos, dizer, no caso aí principalmente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17 ODS, mas os processos de cada nação interiorizar isso é longo. Então, agora é que a gente, por exemplo, tem um documento muito importante do IPEA, que procura fazer uma espécie de adaptação da agenda às condições específicas do Brasil. Existe um documento da sociedade civil que saiu recentemente, crítico da agenda, fazer uma análise crítica da agenda, e que juntou, sei lá, uma centena de organizações não governamentais. Então, estou dizendo tudo isso porque é possível que alguns dos que estejam me ouvindo não tenham noção do que seja. Eu só estou querendo destacar a importância da Agenda 2030. Se não ouviram falar ainda, vão ouvir falar com certeza dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O terceiro, então não é o 15º, né? O terceiro é saúde. Questão da vida saudável. E aí diz que, assim, até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos. Portanto, o assunto que nós vamos estar tratando hoje está previsto aí nesse item 3.9. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela já há muitos anos está dando muita importância a esse assunto. Tanto é que ela criou uma comissão, né, acho que por volta de 2010, uma comissão especial para cuidar desse assunto, que hoje é presidida pela Elaine e da qual a Maria Isabel faz parte. Agora ela é a vice, ainda não está no site. Hoje e como eu estou lidando com esse assunto já há algum tempo, eu simplesmente posso dizer o seguinte, que isso está sendo muito subestimado no Brasil, as pessoas não estão alertas para essa questão, e então essa nossa primeira conversa aqui, eu espero que seja uma das possíveis ações que venham a fazer com que... Mas então, se, por exemplo, alguém entrar no site da SBEM, como eles dizem, e colocar lá, eu acho que eu coloquei desreguladores endócrinos, porque essa expressão ainda não está totalmente estabelecida, mas para SBEM é esse o termo. E aí aparece um monte de coisas. Então, quem tiver interesse vai achar com essa procura. Já na Anvisa é uma outra conversa. Então, a Anvisa, em princípio, deveria ser a nossa agência, né, reguladora que cuida desse problema. E, no entanto, se entrar, eu fiz isso hoje de manhã, entrei no site da Anvisa e não botei desreguladores endócrinos, porque pode ser que eles usem disruptores, que é muito comum, perturbadores, etc., mas eu notei que em algumas dessas resoluções aqui, desregulação endócrina é comum. Então, também se pode ver. O problema é que quando você clica numa dessas resoluções, etc.,
em geral, pelo menos foi a minha experiência, acaba com um não encontrado. O que mostra que, enfim, embora o assunto pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia tenha merecido uma importância grande, né? Inclusive houve uma campanha há anos atrás em torno de um deles, que é o bisfenol A, que a sociedade teve um protagonismo nisso, tal. Mas o fato da opinião pública não estar alerta e principalmente ser um assunto totalmente ignorado no Congresso Nacional é significativo de que isso aqui é simplesmente o início de uma longa jornada. E queria aproveitar, então, esses minutos de abertura para dizer o seguinte, que quando você olha os tais 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que usa-se normalmente esse tipo de ícones aqui, a sensação que a gente fica rapidamente é de que assim, é muita coisa. 17 são muito objetivos e cada um deles tem não sei quantas coisas que eles chamam de metas, na verdade, meta, que eu saiba, tem que ter uma data e tem que ter um percentual. Eu quero que reduzir pela metade tal coisa até tal ano. Isso é meta. Agora, quando diz aquela que eu li agora, reduzir substancialmente até 2030, isso não é meta. Né? Mas, enfim, eles insistem que são 169 metas. E na primeira rodada, eles já descobriram que tem que usar 273 indicadores. Então, é uma loucura. Tá? A gente fica achando que o desenvolvimento sustentável, se for por essa linha, é uma coisa completamente uma charada que nunca vai terminar, porque imagine usar 273 indicadores para monitorar o desenvolvimento sustentável. Então, estou chamando a atenção para a experiência desse professor Claude Henry, que é da Sciences Po e da Colômbia, em que ele acha que tem 3 eixos vamos dizer, essa ambição da sustentabilidade. Primeiro, os países deviam adotar reformas tributárias parecidas com o que a Suécia adotou antes da Rio 92. Evidentemente, eu não vou entrar nesse assunto agora. Depois, ele acha que não vai demorar, nós vamos ter que planejar a falência das empresas que geram energias fósseis, mas também boa parte das indústrias químicas. E eu estou cada vez mais convencido disso também. E, finalmente, ele acha que o terceiro pilar, vamos dizer, dessa busca, vai ser uma reformulação do padrão químico. Isto é, o que a indústria química procurou fazer e nos trouxe inúmeros confortos, né? Isso é absolutamente indiscutível, quer dizer, imaginar o que era a vida há um século, que é mais ou menos o tempo que essa indústria química tem, teve inúmeras coisas positivas. Só que toda vez que a gente começa a descobrir alguma coisa que talvez não seja assim tão positiva, há uma reação do lobby violentíssima, que é parecido com o que a gente viu no caso do cigarro, um outro que é muito parecido ao caso do amianto, né? E que, enfim, nós estamos... Então, justamente por essa dificuldade é que eu, antes de qualquer discussão de ordem mais, vamos dizer, em termos de protagonismo político, ação, etc., o principal é a gente fazer uma espécie de atualização do que as pessoas que estão envolvidas em pesquisa sobre esse assunto têm a dizer sobre a questão e para que a gente comece, portanto, com uma base naquilo que, de fato, pode dar uma certeza de que nós estamos falando de uma coisa que é científica. Então, basicamente é isso. Acho que a Maria Isabel vai ter que se adaptar aqui ao... Queria agradecer ao Joseli pelo convite, né, vocês pela presença. E eu adaptei um pouco isso daqui para falar... Eu tinha falado há uns 2 anos atrás sobre os 25 anos dos reguladores endócrinos, né? Então, se a gente for pensar em termos de ciência, 27 anos é bem pouco tempo, né? Então, a gente tem esse termo sendo usado há muito pouco tempo, né? A gente tem... ao conhecimento, algumas coisas sobre ele, sobre esse assunto há mais tempo, mas o termo é mais recente. Então, a gente começa já lá na década de 30 com esse dietil-estilbestrol, que era um componente usado na época para evitar abortamento em mulheres, então foi muito usado, né? Foi uma coisa que
Tipo, você vai ver, tem várias propagandas, eu vou mostrar para vocês depois. E daí a gente chega na década de 70, quando você começa a identificar que esse dietilbestrol causou câncer nas filhas daquelas mulheres que usaram esse medicamento para evitar o abortamento. Né? Então, nesse meio tempo, além de tudo, veio muitos estudos com vida selvagem, como o professor Saldiva falou, e que começou a demonstrar que esses elementos químicos que a gente estava exposto têm uma alteração ali no nosso sistema endócrino de alguma maneira. E o mais evidente, desde o início, foi a parte do sistema gonadal. Né? Então, a maior parte dos estudos, até hoje, ainda é em relação ao sistema gonadal. Então, e aqui no meio a gente tem o que o professor Saldiva falou do livro, do Silent Spring, da Rachel Carson. Né? Esse dietilbestrol, ele é na verdade, uma prova de conceito a respeito desse assunto. Né? Que era uma medicação que era usada, era um estrogênio sintético. Foi o primeiro estrogênio sintético, então, na época, foi uma coisa assim como se fosse a panaceia universal para o tratamento do abortamento. Então, ele foi usado aí por mais de 3 décadas, né? E eles começaram a perceber que as filhas daquelas mulheres que tinham usado o dietilbestrol para evitar abortamento começaram a aparecer com um carcinoma de vagina que era extremamente raro. Né? Até você começar a juntar os casos, foi um tempo. Né? Então, você pensou na década de 70 que começou isso, né? Que foi o primeiro artigo publicado numa revista super importante, que é o New England Journal of Medicine. As ações começaram no FDA nessa época, mas a suspensão pelo FDA americano foi só no ano 2000. Então, assim, foi um caminho bem longo aí para você conseguir tirar essa substância do mercado. E isso, na verdade, daí é uma história que você fala assim, você teve que passar a vida inteira para conseguir perceber que aquilo causava um problema, porque, na verdade, é essa coisa que os desreguladores têm muito, que é o efeito transgeracional. Né? Por que a gente está falando muito sobre isso agora? Porque, provavelmente, vários desses químicos começaram a ser usados mais na década de 60, 70, e só agora que a gente vai começar realmente a ver os efeitos deles. Né? Aqui, então, o Silent Spring ele foi lançado em 62. Aqui, quando tinha 50 anos, o New York Times escreveu a revista do New York Times escreveu um artigo sobre assim, dando o título para Rachel Carson como se fosse a pessoa que iniciou o movimento ambientalista. Né? Então, era uma série de artigos que ela publicou na New Yorker, que é uma importante revista americana, e eles foram juntados depois num livro, e isso foi que inspirou a pressão para o banimento do DDT na década de 70. Tá? Então, ela sempre é bem falada quando a gente vai falar do termo desreguladores endócrinos. Então, a gente começa lá nos anos 70, aparecimento dessas coisas todas em relação ao dietilbestrol, banimento do DDT por causa de todas as alterações que tinham sido detectadas em relação a pássaros, a peixes, a população de jacarés. Então, tem aquela pesquisa que o professor Saldiva falou dos jacarés, mas tem uma pesquisa importante dos alligators americanos, né, que é um estudo que foi publicado na década de 90, que eles mostraram que esses alligators eles tinham redução do tamanho do pênis dos alligators, redução dos níveis de testosterona naqueles que estavam nos lagos, na região da Flórida, nos lagos mais poluídos. Então, um que era bem perto de uma fábrica, ele tinha, na verdade, a população de alligators com tamanho peniano e testosterona a níveis mais baixos do que os que estavam nos outros lagos. Né? Inclusive, eu fui como representante da SBEM no Congresso, na Câmara dos Deputados, para falar a respeito de um projeto de lei de plásticos. Não tinha muito a ver com isso, mas eu achei que era o momento de tentar educá-los um pouco a respeito dos desreguladores endócrinos, e eu mostrei esse estudo, que vou falar que acho que o que mais impressionou os deputados foi a redução do tamanho do pênis dos alligators. Assim, teve um efeito assim, didático. E o que eu falo, além de tudo, que estudar camundongos, ratos, humanos é fácil, né? Porque eu quero ver a pessoa ter coragem de ir lá estudar o tamanho do pênis do alligator. E daí a gente chega na conferência que cunhou o termo desreguladores. Né? Foi uma conferência organizada por essa zoóloga, que é a Tel Colborn,
e, na verdade, um grande grupo de cientistas de diversas áreas em relação à zoologia, à ecologia, à medicina, todo mundo que estava já envolvido em pesquisas sobre essas ações. E eles acabaram que saiu um documento que acabou gerando um livro, né, que é esse Our Stolen Future, que inclusive foi um dos livros foi prefaciado pelo Al Gore. E eles fazem um documento que é as alterações quimicamente induzidas do desenvolvimento sexual, que é a conexão da vida selvagem com a vida humana, né? Então já começa a ter aí uma preocupação. Será que, tudo bem, a gente está vendo isso nos alligators, a gente está vendo isso nos pássaros, a gente está vendo isso nos peixes, mas a gente é o topo da cadeia alimentar, né? O quanto que tudo isso pode estar afetando a gente de alguma maneira, né? E daí aqui, em 1991, na conferência, eles fizeram um documento e eles cunharam o termo desreguladores endócrinos. Então, por isso, quando eu falo 27 anos dos desreguladores endócrinos, eu falo em relação à Wingspread Conference. E daí aqui a gente vai ter uma linha do tempo que a gente vê que é anterior mesmo, né, com todas as coisas dos desreguladores, da Rachel Carson, do Silent Spring, que de alguma maneira também deve ter influenciado na fundação da Agência Ambiental Americana, né, que tem uma importância grande aí em termos de tentar cunhar políticas públicas para a regulação desse tipo de elemento no dia a dia. E a gente vai ver que não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, várias conferências tentando ser organizadas para tentar entender o que esses desreguladores estão fazendo, juntar cientistas e pesquisadores de diversas áreas, né, da toxicologia, da farmacologia, ecólogos, oceanógrafos. Então, na verdade, o estudo dos desreguladores endócrinos ele transcende a medicina no sentido de que, na verdade, você tem que entender muito bem o que está acontecendo nos ecossistemas todos para ver o que pode levar a essas alterações que os desreguladores apresentam. A Sociedade Americana de Endocrinologia, ela teve o primeiro posicionamento em 2009, já tem um novo posicionamento agora em 2015, e a gente tem aqui também alguns posicionamentos da Organização Mundial de Saúde e da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, né? Os cientistas, uma parte dos cientistas critica muito que acha que esses posicionamentos são muito brandos, né? Porque você acaba tendo que as pesquisas elas não são tão consistentes quanto as agências reguladoras gostariam que elas fossem, mas pesquisar desregulador endócrino é muito difícil. Então, acho que assim a gente vai ter uma dificuldade em arranjar pesquisas da força que essas agências reguladoras vão querer para a gente poder estabelecer algumas regras, né? Como o José ele falou, a SBEM fez uma campanha aí nos anos 2010, 2009, 2010, que era diga não ao bisfenol A, a vida não tem plano B, então provavelmente a primeira ação nacional em relação aos desreguladores, e que acho que teve sucesso na medida que a Anvisa proibiu pelo menos os bisfenols das mamadeiras, né? Não foi uma proibição total, mas pelo menos das mamadeiras dos bebês, a gente pode tentar ver que os bisfenol A não está lá. Agora a gente tem o bisfenol S, né, que a gente não sabe, provavelmente o efeito vai ser o mesmo do bisfenol A, então a gente ainda tem que ficar vigilante. De qualquer maneira, o que são desreguladores endócrinos, né? A gente falando bastante sobre isso. O conceito que vem lá da Wingspread Conference, e vem da Comissão das Comunidades Europeias e da OMS, que desregulador endócrino é uma substância ou uma mistura de substâncias exógenas que alteram uma ou várias funções do sistema endócrino e vão ter consequentes efeitos adversos sobre a saúde num organismo intacto, na sua descendência ou nas subpopulações. Aqui nesse conceito, acho que algumas coisas são importantes, porque não é só uma substância, né? Porque a gente, na verdade, em pesquisa, muitas vezes a gente trabalha com uma substância e um efeito, porque acaba sendo muito difícil você trabalhar de uma outra maneira. O que a gente vê aqui é que, às vezes, a maior parte das vezes, a gente está sujeito a uma mistura de substâncias. Daí, o que essa mistura de substâncias pode ter de efeito no nosso organismo? Será que elas vão ter efeitos adjuvantes? Uma vai ajudar a outra, vão ter efeitos
uma vai eliminar o efeito da outra. Então, isso tudo ainda é uma coisa que a gente vai ter que estudar muito para frente. E eu acho que é interessante a gente falar que é o efeito naquele organismo, mas também nas suas descendências e nas suas subpopulações. Isso é importante do ponto de vista de ecologia, mas também em termos de saúde humana, como a gente viu no caso do dietiletilbestrol. Então, eles são compostos exógenos, eles podem interferir no sistema endócrino de diversas maneiras. O sistema endócrino é o sistema que se apoia nos hormônios. O hormônio, por princípio, é uma substância que é produzida por um órgão e ela vai agir em outros órgãos do organismo. Ele funciona como um sinalizador, muitas vezes. E essas substâncias químicas, elas vão ou mimetizar esse efeito desse hormônio, pode fazer o mesmo efeito que o hormônio faz, pode antagonizar o efeito do hormônio, bloqueando o efeito que aquele hormônio deveria fazer, pode atrapalhar a produção daquele hormônio, pode atrapalhar a metabolização daquele hormônio, pode agir no receptor, que é o lugar onde aquele hormônio age na célula para fazer as coisas que o hormônio deveria fazer funcionar naquela célula. Então, é uma série de mecanismos que vão atuar e vai variar muito de substância para substância. Então, hoje em dia, a gente está, muitas vezes, a pesquisa é atrás de qual o mecanismo para a gente até tentar ver o que a gente pode modificar naquele mecanismo. Além disso, hoje a gente sabe que a gente tem uma coisa que se chama mecanismos epigenéticos, que mais do que a gente tem os genes, a gente tem a epigenética hoje em dia, né? Então, todo mundo achou que se fosse sequenciar o genoma humano, a gente ia resolver todos os problemas da humanidade, a gente não resolveu. Então, hoje a gente sabe que você tem várias ações que são epigenéticas, que são paralelas à genética, que elas vão fazer o controle do nosso organismo também. Né? E isso a gente passa, e assim, é uma coisa que pode ser modificada pelo ambiente e que a gente pode passar para a nossa descendência. Então, aí, é dessa maneira que a gente acha que provavelmente os desreguladores podem agir nessa coisa de ser o efeito transgeracional. Tá? Então, são coisas de regulação dos genes que são feitas através dessa ação dessas substâncias químicas. E aqui a gente tem alguns exemplos do que a gente chama dos POPs, né, que são os poluentes orgânicos persistentes. E a gente vê que, acho que para muitos de vocês, eu não sei o quanto a familiaridade com fórmulas químicas, né, mas a gente, às vezes, o lida. Se a gente for ver o DDT, que foi um grande criminoso durante muitos anos, olha a similaridade em termos de fórmula química com o hormônio tiroidiano, T3 e o T4, que são as duas formas de hormônio tiroidiano, ou com o estradiol, que é o hormônio feminino. Né? Então, assim, eles têm alguma similaridade estrutural. E mesmo aqueles que não têm similaridade estrutural, eles podem agir de outras maneiras, como eu falei para vocês, regulando a produção ou interferindo na metabolização dos hormônios. Tá? Então, e a gente tem aqueles que são piores ainda, porque, além de tudo, eles parecem com o hormônio, daí eles vão fazer como se fossem os xeno-hormônios que a gente fala, né? Os xenoestrógenos e as coisas do gênero. E aonde eles estão, na verdade? A gente está, os mais comuns. A gente tem os retardantes de chama bromados, que não sei se vocês já ouviram falar, mas eles estão presentes aqui nos estofados dos carros. Eles, na verdade, são importantes, porque eles evitam que os estofados peguem fogo facilmente, né? Então, do ponto de vista de segurança, é muito difícil você falar se livre dos retardantes de chama bromados. E a indústria ainda não dá uma opção viável de você trocar esses retardantes de chamas bromados por outros que sejam menos tóxicos. Né? Existem alguns componentes que já foram detectados como mais tóxicos e que já foram banidos, mas os substitutos ainda não são totalmente seguros também. E eles já foram detectados em águas, no alimentos, no leite materno, que são possíveis vias de contaminação. Né? As bifenilas policlorinadas, que são os líquidos de transformadores, capacitores e outros equipamentos elétricos, que eles já foram banidos na década de 70, início da década de 80, mas ainda, se você vai por aí, você vai encontrar bastante contaminação. Tem bastante contaminação por causa de como esses componentes são descartados, né? Então, contaminação de água, contaminação dos oceanos. Então, animais marinhos, como essas bifenilas, elas se depositam em gordura, tem uma alta contaminação pelas bifenilas policlorinadas. O bisfenol A, que ele acaba provavelmente sendo um dos mais conhecidos, né? Porque já tiveram várias campanhas a respeito dele. E até a indústria usa como um marketing, né, que a coisa
o produto é BPA free, é livre de BPA, então ele é usado nos monômeros plásticos, na produção do policarbonato, mamadeiras, garrafas recicláveis, mas ela está no revestimento das latinhas de alumínio, e ela está no nosso canhotinho de cartão de crédito, no canhotinho que a gente usa da maquininha, né? Então, daquelas que é o papel termolábil. Então, a gente tem contato e ele passa pela pele, então a gente tem bastante contato com BPA e provavelmente a contaminação da água com BPA também é bastante grande. O triclosan, que é um agente antibactericida, antifúngico, vários produtos de higiene, as organotinas, que são fungicidas agrícolas, que também estão em pinturas para navios. Uma outra coisa de pinturas para navios, na verdade, aquela coisa que evita a craca, que são o tributil estanho. Ele tem bastante gente pesquisando no Brasil o tributil estanho, porque a gente tem na pintura dos navios para evitar que aquelas cracas grudem no casco do navio. E eu vi uma palestra esses dias muito interessante de um oceanógrafo mostrando a contaminação da Baía de Guanabara com isso, né? E como você tem a mudança quando você tem componentes orgânicos, por exemplo, do esgoto, que, na verdade, parece que você diminui o tributil estanho, mas é porque o esgoto está depositando aquilo e você muda a dinâmica. Então, além disso, para você estudar do ponto de vista ecológico, você tem que estudar com a interação com o ambiente também. E na Baía de Guanabara, regiões que eram contaminadas continuam, e inclusive regiões que são consideradas santuários ecológicos ali perto já estão contaminadas também, porque é uma coisa que você não... o navio passa e o tributil estanho vai, né? Então você tem muita alteração de intersex nos moluscos, né? Então você pode ter alteração de população de moluscos nessa região. E as pessoas que comem os moluscos dessa região estão contaminadas também com o tributil estanho. Os pesticidas organoclorados, que são bastante famosos, né, que a produção foi descontinuada na maior parte dos países já. As dioxinas e os furanos também que funcionam como herbicidas, pesticidas. Os estirenos dos plásticos, todos esses já foram, em alguma maneira, estudados e têm evidências de desregulação endócrina. Quando a gente fala aqui nesse site de pesquisa médica, que é o PubMed, que seria o site mais importante, a gente pensa o termo desregulador endócrino, a gente viu que tem 9 mil hits, né? Você aparece 9 mil artigos que você usa o termo desregulador endócrino para classificar. E se a gente observar aqui, começa em 1995, né? Porque o termo é de 1991, com 4 artigos. E a gente vai ter um boom aqui a partir de 2006. Então, a pesquisa a respeito dos desreguladores endócrinos é bem recente. Então, o que a gente sabe efetivamente sobre eles ainda não é muito consistente, porque a gente precisa estudar mais, tá? Então, a gente tem bastante evidências, mas ainda falta estudos. E a gente tem evidências aqui, na verdade, eu ponho uma revisão que eu fiz com colegas lá do Rio, e a gente viu evidências em relação à ação no eixo que controla o hormônio tiroidiano. Porque a produção do hormônio tiroidiano é controlada pelas 2 glândulas que a gente tem aqui, uma região do cérebro e na base do cérebro, que é a hipófise, que elas produzem hormônios que vão até aqui a tiroide e vão falar para o hormônio tiroidiano ser produzido. Aquele TSH, que muitas vezes as pessoas dosam para ver se tem uma doença da tiroide, é um hormônio da hipófise que controla a tiroide, a produção do hormônio. E o hormônio da tiroide volta lá para a hipófise e fala, foi produzido, então você consegue controlar e fica um balanço de hormônios ali. E a gente vê que vários componentes, como o BPA, os fitalatos, que também são dos plásticos, o perclorato, que é de combustível de avião, os retardantes de chama, vários deles já existem evidências de estudos em animais, e alguns estudos epidemiológicos que mostram alteração da função desse eixo que controla a produção do hormônio tiroidiano e da ação periférica do hormônio tiroidiano também. Tá? E aqui a gente fala que, além da gente ter esses compostos químicos mesmo, a gente tem vários compostos alimentares que podem interferir também nessa função. Né? Cafeína, o resveratrol do vinho e várias coisas que a gente tem pesquisado nos últimos tempos. Tá? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, para acho que ficar um pouco mais claro como funciona a pesquisa com desregulador endócrino, que é uma das pesquisas que a gente desenvolveu lá na Unifesp, em colaboração com um grupo da Unicentro, que é uma universidade estadual de Guarapuava, no Paraná.
Então, é um grupo de veterinários, o Marco Romano e a Renata Romano, que eles trabalhavam com um herbicida, são os herbicidas à base de glifosato, e eles convidaram a gente para participar do estudo deles. Eles estavam fazendo a parte de avaliação de função gonadal masculina, e para a gente aproveitar melhor esses animais em termos de sustentabilidade da pesquisa, tudo, e a gente foi fazer a parte de avaliação da função tiroidiana, né? O glifosato, eu não sei se vocês já ouviram falar, na verdade ele é o herbicida mais usado no mundo, né? Ele já foi detectado em residências, nos alimentos, na urina. Já tem vários estudos, tanto in vitro quanto in vivo, que mostram que você tem alteração de função gonadal em relação ao glifosato. E o órgão, o IARC, que é o órgão da Organização Mundial de Saúde, que faz controle do câncer, ele classificou, em março de 2015, o glifosato como provavelmente carcinogênico em humanos, né? Depois disso, inclusive, acho que esse ano, um americano ganhou uma ação milionária contra Monsanto por causa relacionando o carcinoma dele com a exposição ao glifosato, né? Ele, na verdade, se a gente for pensar, ele parece bem inofensivo, né? Então, ele deveria ser, pelo menos, ele deveria agir só sobre a enzima que existe em plantas, né, para você fazer uma inibição de uma síntese proteica aqui. E ele daí, na verdade, ele é da década de 70, então ele é relativamente antigo. Só que ele ficou mais usado agora, a partir da década de 90, com a introdução da lavoura transgênica, porque, na verdade, eles desenvolveram soja, milho transgênico, que são resistentes à ação desse herbicida. Então, você joga o glifosato, você mata todas as plantas que não são resistentes, você só tem a lavoura que é resistente. Tanto que no Brasil, provavelmente, hoje em dia, a gente tem muito pouca lavoura de soja que não seja transgênica por conta disso, né? Só que parece que não é bem assim, tá? Então, na verdade, quando eu falo da pesquisa, eu falo de herbicidas à base de glifosato, porque muitas das pesquisas feitas até então com o sal de glifosato não mostrou nenhum tipo de efeito, porque o sal de glifosato não consegue entrar na célula. Ele precisa de um surfactante que está junto com o composto, tá? Então, quando você fala a respeito disso, eles vão discutir, não, mas então o problema não é o glifosato, o problema é o surfactante. Mas, na verdade, a exposição que a gente está exposto tanto ao surfactante quanto ao glifosato, tá? Então, na verdade, essas pesquisas elas são feitas com o produto mesmo que é usado na lavoura, não com o sal de glifosato. Então, aqui, na verdade, só para vocês se situarem, na verdade, você tem um aumento global de uso de glifosato, né? Então, o Brasil é um dos que mais usa, mas o mundo inteiro usa. Alguns lugares o glifosato foi banido, na Europa, acho que a Áustria, alguns países da Europa, eles proibiram o uso do glifosato. E aqui a gente fez um experimento com animais para tentar ver se a exposição a esse glifosato da mãe gera algum efeito no animal que nasceu na vida adulta, tá? Como era um estudo em associação com esse grupo do Paraná, a gente só estudou os ratos machos, né? Então, porque eles estavam estudando a parte do sistema gonadal masculino. E a gente foi ver a parte da tireoide. Esse período que foi escolhido porque é um período importante do desenvolvimento do sistema nervoso e da parte do eixo hipofisário, hipotalâmico, como eu falei para vocês. Então, ali naquela parte do período do desenvolvimento perinatal. E o que a gente viu? Na verdade, o grupo que fez a parte do desenvolvimento gonadal masculino viu uma alteração importante ali da dosagem dos hormônios, viu que esses animais eles eram mais inférteis, tinham um comportamento sexual bem alterado em relação aos animais que não foram expostos. Tá? E a gente, na verdade, do ponto de vista da função tiroidiana, a gente não conseguiu identificar na dosagem dos hormônios, como se a gente dosasse o nosso exame de sangue, uma diferença tão importante nesses animais. Mas quando a gente foi ver a ação desse hormônio nas células, a gente viu que vários dos elementos que eram ligados ao metabolismo do hormônio ou à ação do hormônio estavam alteradas em relação aos animais que não foram expostos. Tá? Então, a gente viu vários elementos que a gente foi estudar relacionados ao metabolismo e à ação do hormônio tiroidiano estavam alterados. E era uma alteração que parecia um hipotiroidismo. Ela tinha mais uma conotação de falta de hormônio tiroidiano. A gente fez uma análise que a gente chama de análise de metabolômica, que a gente usou dosagens de metabólitos, aminoácidos, que com isso a gente consegue fazer um mapa de como está o metabolismo desses animais.
E a gente viu que também as alterações que a gente encontrou eram parecidas com pessoas que tinham, com os animais que eram hipotireoideus, não pessoas, mas com os ratinhos que tinham hipotireoidismo. Tá? Então a gente viu que, aparentemente, apesar de no exame de sangue a gente não ver uma alteração, internamente ele estava apresentando alguma alteração, tanto do ponto de vista de ação dentro da célula, mas como de metabolismo também. Tá? Então, isso faz com que a gente fique mais alerta, porque como é que a gente vai identificar isso no nosso dia a dia? Né? Então, não é só uma identificação em termos de você dosar, fazer a dosagem dos hormônios ou tentar fazer diagnósticos das maneiras mais fáceis, mas provavelmente a gente tem toda uma ação interna que está acontecendo que pode estar fazendo uma alteração que a gente não tem de uma maneira tão fácil de identificar hoje em dia ainda. Tá? Com isso, vários dos órgãos internacionais têm lançado recomendações do que a gente pode fazer. Né? Então, aqui é o sumário das recomendações da Sociedade Americana de Endocrinologia, que eles fazem umas recomendações para os próximos 5 anos, e eu destaco algumas aqui, que é educar o público, a mídia, os políticos, como o José Eli comentou, né, que talvez seja uma coisa que a gente precise realmente fazer. Tentar buscar parceiros na indústria, né, para tentar uma indústria mais verde, no caso de você tentar produtos que sejam menos tóxicos. E eles falam que, na verdade, não é você financiar um pesquisador ou uma pesquisa, é tentar parcerias internacionais e tentar grupos de pesquisas mais coesos, para tentar fazer com que essas pesquisas sejam mais produtivas. Né? E adotar o princípio da precaução e da prevenção, né? Não só você aceitar qualquer tipo de risco, e você determinar quanta evidência é suficiente. Porque aí a gente mostra um estudo que foram feitos com uns 30 ratos, e daí, muitas vezes, esses estudos, do ponto de vista de liberação e de regulação de substâncias, eles não são bem vistos. Né? Então, será que a gente não tem que começar a juntar mais desses estudos para ver se você realmente não precisa regular melhor algumas substâncias? E aqui, na verdade, as recomendações para a população da Agência Ambiental Americana, que é também baseada muito na educação, fala de uso de alimentação orgânica, mas a gente sabe que, por causa da contaminação da água, a alimentação orgânica também pode não ser uma opção tão viável assim. Evitar o uso de pesticidas domésticos. Então, tudo que a gente pode evitar de usar no nosso dia a dia para não estar tão expostos a essas substâncias. Eu vou falar já de antemão que eu acho que é praticamente impossível, né? Porque a gente está no nosso dia a dia, a gente está sentado sobre os retardantes de chama bromados, a gente toma água que tem uma série de contaminantes, mesmo que não seja, não venha de plástico, mas mesmo que venha do nosso consumo doméstico. E eu acho que a gente tem que, na verdade, tomar atitudes um pouco mais em termos de sociedade para a gente evitar a exposição a essas substâncias. Né? Só que o grupo que eu faço parte, lá da Unifesp, a gente tem essa colaboração com o Paraná, com o grupo da Unicentro, com o Instituto de Biofísica do Carlos Chagas Filho, no Rio, e algumas agências de fomento que ajudaram a gente. Obrigada. Muito obrigado, Maria Isabel Chiamoleira. E eu passo imediatamente para a Elaine. Acho que vamos fazer uma troca aqui de... Fazer a dança das cadeiras. Bom, boa tarde. Obrigada, José Eli, pelo convite e pela iniciativa. Né? É um assunto que realmente precisa ser discutido com mais seriedade. Né? É um assunto que não é discutido, como o Paulo já falou, nas outras sociedades. A endocrinologia abraçou isso nos anos em 2010, e daí então a gente começou a progredir, menos do que gostaríamos, mas a gente já progrediu alguma coisa. Né? Bom, depois da exposição da Bel, eu não vou entrar em muitos detalhes de definição, porque ela já fez isso muito bem. Mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que o desregulador endócrino ele não pode ser tratado como um tóxico, como um produto tóxico. Então, as análises, muitos estudos identificam resquícios ou quantidades mínimas das substâncias em determinados produtos, como água, por exemplo, e
justificam que essa dose, essa quantidade não é tóxica. Realmente ela não é. Porque a curva, como que a gente mede toxicidade ou ação de uma substância? Através da curva dose-resposta. A curva dose-resposta do tóxico, ela é uma curva que a gente chama monotônica. Então, é uma curva, uma reta, né, em que você, num certo momento, tem um platô. Então, esse produto, quanto maior a dose, a gente imagina aqui o eixo, né, quanto maior a dose, maior o efeito. O desregulador endócrino não é assim. Exatamente por esses mecanismos de ação dele, né, ele tem essa dose curva-resposta não monotônica. Ou seja, pequenas doses podem fazer maiores estragos do que grandes doses. Você tem a dose maior, né, aqui que a gente observa aqui nesse U invertido, né, então existe uma dose que tem uma atividade máxima, mas existe uma dose que pode ser menor do que a dose em quantidade máxima e também tem um efeito maior. Isso porque ela atua ocupando os receptores dos hormônios. Então, você chega um momento em que você esgota esses receptores e, a partir daí, você não tem mais ação. Mas uma pequena dose pode ser capaz de produzir mais efeito do que as grandes doses, porque as grandes doses você vai esgotar o receptor, né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que enfatizar e tem que levar para as agências, que essas substâncias não podem ser tratadas como tóxicos. Como a Isabel já mostrou bem, por que eles atuam principalmente a gente observa que os maiores estudos são em relação à saúde sexual, né, ao desenvolvimento sexual. Por que isso? Porque se a gente, como a Isabel já mostrou, se vocês forem ver aqui, né, a estrutura química de diversos dessas substâncias é muito parecida com a testosterona e com o estradiol. Esse ciclo pentano-peridofenantreno, né, que é o nome químico desse ciclo, ele existe em praticamente todas as substâncias que têm atividade desreguladora. E isso faz com que o receptor reconheça essa substância como se fosse o hormônio. Por isso que ele tem uma ação agonista, que a gente chama, ou antagonista, né? Ele pode inibir a ação do hormônio ou mimetizar a ação do hormônio. E, além disso, a via estrogênica é a via que mais se conservou ao longo da evolução das espécies. Então, por isso, ela é a mais afetada com essas substâncias. Aqui só um exemplo mostrando também os produtos de degradação dos agrotóxicos. Então, vários deles. Vocês veem que os produtos também têm uma composição química muito semelhante aos hormônios esteroides que nós produzimos, né? Testosterona do homem e estrogênio na mulher. Aqui a mesma coisa, mais produtos em relação aos pesticidas. Então, aqui, só exemplificando, né, para vocês, num desenho, como que isso acontece, a ação dessas substâncias acontece. Então, aqui em cima, no painel de cima, a gente tem uma ação normal, o receptor, o hormônio, se ligando ao seu receptor, que a gente chama de uma ligação chave-fechadura, porque ele é idêntico, só tem o receptor específico para ele, né? Ele se encaixa exatamente como uma chave-fechadura. E aqui no painel de baixo, a gente observa a ação, né, um desregulador entrando no receptor no lugar do hormônio, porque ele é muito parecido. Tá? Aqui, mais uma vez, exemplificando, se a gente for observar aqui, aqui a soja, né, e em comparação com o estrógeno produzido pelas mulheres, a gente observa aqui que a soja tem uma atividade estrogênica muito semelhante e alguns agrotóxicos também têm essa atividade estrogênica de acordo com a dose utilizada. Tá? Então, são doses muito baixas. Se a gente for olhar, o estradiol ele é em picogramos por ml no sangue, né? Então, aqui a gente começa a ter uma atividade a menos 9, né? Se a gente for fazer uma análise logarítmica, a menos 9, desculpa que aqui minha setinha não está aparecendo muito bem.
E aqui a gente começa a ter uma atividade a menos 7. Então, dessas substâncias. Então, é muito parecido, né, a quantidade de estrógeno que a gente tem ativo e a quantidade dessas substâncias. Como que a gente pode imaginar que isso que essas substâncias do meio ambiente está tendo um impacto na saúde da população, né? Existem os estudos específicos, mas como a Isabel já falou, é muito difícil estudar o desregulador e comprovar uma ação dele, um efeito dele no humano. Por quê? Porque você não consegue fazer uma população, você não pode fazer um estudo eticamente proibido, você pegar uma população e ter um grupo controle não exposto, né? Você expor uma população e ter um grupo controle não exposto. Isso você pode fazer em animais, mas no humano não dá. Além de que a nossa exposição é ubíqua, né? Nós temos uma exposição contínua a diversas substâncias. Mas o que pode nos levar e inferir que existe uma ação dessas substâncias no humano é em relação à prevalência de doenças, né? Além disso, além da frequência dessas doenças, diferenças regionais de algumas doenças, de acordo com a região em que as pessoas vivem, gêmeos idênticos que têm frequência de doenças diferentes, né? Então, eles têm o mesmo background genético, mas eles têm apresentações de doenças diferentes. Então, isso é provavelmente por exposições diversas depois na vida deles. E a frequência baixa de alterações genéticas em doenças como câncer de mama, próstata, diabetes, obesidade. Você não encontra, como a Isabel já comentou, né? Você não encontra uma mutação no gene. E aí, então, a gente vai para os efeitos epigenéticos, que deve ser, provavelmente, é o mecanismo principal de ação dessas substâncias. E a infertilidade, que é uma questão também que está crescendo muito, né, na nossa população. Então, aqui, só para exemplificar, né, as principais doenças que são estudadas em relação aos desreguladores, uma delas é a obesidade. A gente vê, isso aqui é uma avaliação americana, né, a gente vê que existem várias regiões em que a porcentagem de obesidade é bastante alta, né, acima de 20%. O laranja é acima de 20% e o vermelho acima de 25% da população. Isso já é antigo, hoje já está maior, né, essa prevalência de obesidade e sobrepeso. É só pela alimentação? Não sabemos se é só pela alimentação, né? Provavelmente não. E hoje a gente já sabe que a obesidade ela é desencadeada por um conjunto de fatores. E dentre esse conjunto de fatores que entram estilo de vida, genéticos, até alguns fatores infecciosos, estresse, entram essas substâncias que são chamadas, algumas delas, obesógenos ambientais, né? Já existem estudos mostrando a influência dessas substâncias nas células adiposas e no gene que provoca a transformação dessas células adiposas, que se chama PPAR-gama, é um dos genes que faz a transformação dessas células adiposas, e isso já existem estudos mostrando essa influência. Uma outra coisa que chama bastante atenção, isso já tem alguns anos, e foi capa da Times há alguns anos atrás, que é a puberdade, que as meninas, né, e os meninos principalmente as meninas, estão desenvolvendo puberdade mais cedo, cada vez mais cedo. Nessa matéria aqui, eles chamaram a atenção que as meninas estão iniciando o desenvolvimento puberal aos 9 anos e meio, aproximadamente um ano mais cedo do que a geração anterior a elas. E aí eles colocam aqui, né, é alguma coisa na água? Que existe na água que está fazendo isso, né? Então, essa é uma das outras doenças que a gente está observando na população, né? Não chega a ser uma doença, mas é uma mudança do comportamento da população. Uma outra questão que está se tornando muito prevalente, eu estava até falando isso hoje agora de manhã aqui, né, com o pessoal, é a essa tendência secular de redução de testosterona nos homens. A Isabel falou que esse é um impacto importante, né, do tamanho do pênis nos alligators, e aqui a gente está vendo diminuição da produção de testosterona nos homens com o passar dos anos. Era atribuído isso como se fosse uma andropausa, né? Até eu estava comentando que esse termo andropausa é inadequado,
porque o homem não tem um período da vida semelhante à menopausa. É muito diferente do que acontece. E por aqui, nesse grupo de estudo, que é um banco de dados do Massachusetts Aging Mail, eles mostram isso, que o nível de testosterona, embora seja dentro do normal, ele está sofrendo uma queda ao longo das décadas. Então a gente observa que os homens que nasceram, na década de 80, final da década de 80, a média do nível de testosterona era maior do que agora, mais recentemente, né? A média está caindo. E o que será isso, né? É estilo de vida, são substâncias do meio ambiente. Então existe essa especulação em relação a isso também. E a outra questão é a taxa de fertilidade, né? Está também uma tendência secular de alteração do sistema reprodutivo em humanos. Existe um declínio das taxas de concepção nos Estados Unidos de 44% desde 1960, de 1960 para cá, né? Isso é pelo uso de pílulas nas mulheres? É um dos fatores. Agora, hoje a gente sabe que existe uma atividade estrogênica na água, mesmo depois de tratada, na água que a gente bebe, muito alta. Então, essas pílulas que as mulheres ingerem, que saem pela urina, elas ficam na água. E a água da torneira está lá. E está lá o porquê. O sistema de tratamento, como o Paulo falou no início, ele não tira essas substâncias. Então, além da gente estudar os efeitos, a gente ainda precisa estudar como detectar adequadamente e ainda como tirar isso da água, né? Por exemplo, uma das questões é a água. Uma outra doença que está tendo maior prevalência é aumento da taxa de doenças na puberdade ou nas mulheres adultas jovens, por exemplo, a síndrome do ovário policístico e a endometriose. Tem aumentado a incidência dessas doenças. E isso, então, leva-nos a crer que existe um impacto negativo de fatores ambientais no sistema reprodutor feminino e sistema reprodutor masculino também. Tá? Bom, isso tudo é o que nos leva a cada vez mais, né, estudar essas substâncias e acreditar que elas têm uma influência muito importante na população humana, é que elas têm algumas características peculiares delas. Então, a primeira delas, elas têm uma baixa solubilidade em água e alta solubilidade em lipídios. Isso significa o quê? Que ela se deposita no tecido adiposo, né? Então, ela faz uma bioacumulação nesse tecido. E esse efeito vai sendo gradativo, por isso também é o efeito, provavelmente, nas outras gerações, né? Esse efeito cumulativo altera a epigenética do indivíduo, que vai passar para as próximas gerações. A idade de exposição. Existem as janelas de suscetibilidade, que a gente chama. Essas janelas são o período, a fase intrauterina, a infância e a adolescência, que são as fases de maior plasticidade celular. As células, elas são mais susceptíveis porque elas estão em constante transformação, né? Então, essas são as principais épocas em que a gente tem que se preocupar. Período de latência da exposição, como também a Isabel já falou, né? Isso pode aparecer lá na frente, ou na vida adulta, uma doença da vida adulta, como a síndrome do ovário policístico, por exemplo, ou então nas próximas gerações, né? Como o caso do câncer de vagina, que é um câncer raro de vagina associado ao dietilestilbestrol. E a importância das misturas, isso é fundamental. Os estudos, uma das críticas dos estudos é essa, né? Agora que estão aparecendo mais estudos com as misturas, é que se estuda uma única substância, e a exposição humana é ubíqua, né? Então, isso a gente tem também sempre que ter em mente, porque essas substâncias podem ter efeitos aditivos, né? E isso já está comprovado em animal. Por que essas janelas de exposições que eu falei são as mais importantes, né? Então, além da plasticidade celular, existe também o epigenoma, né? Então, que é todo o estudo epigenético, que é, quando se estudou o genoma humano, estudou-se a região codificadora dos genes, né? As regiões que traduzem uma proteína. A epigenética está em outras regiões do gene, são as regiões reguladoras, como a Isabel já falou. Então, essas regiões, elas sofrem mudanças nessas
nessas fases da vida, né? E ela pode sofrer uma mudança no gameta, ou seja, no óvulo ou no espermatozoide, ou pode sofrer a mudança no próprio indivíduo. Por isso ela pode ser transgeracional. E essas fases são as fases que mais têm alteração, são mais susceptíveis a alterações do epigenoma. Tá? E essas alterações epigenéticas é que vão programar o risco de doença na vida adulta. Então, todos nós aqui, cada um de nós tem uma doença ou vai ter uma doença algum dia. E provavelmente nós somos reprogramados lá atrás para ter essas doenças. Tá? Bom, a contaminação humana, né, como a gente já colocou aqui, ela é diversa. Ela vem desde a alimentação, os agrotóxicos, o uso de maquiagem, as latinhas que tem bisfenol A dentro daquele verniz que recobre as latinhas, a poluição atmosférica. A poluição atmosférica é um desregulador endócrino. Nós que vivemos em São Paulo estamos expostos diariamente, 24 horas por dia, a poluição atmosférica. Eu vou mostrar um estudo que eu fiz com a poluição, para vocês verem que eles também têm os hidrocarbonetos e o material particulado fino, que é desregulador endócrino. Depois então, a gente vai discutir em relação a isso. O nosso foi só poluição mesmo do ar, né? A captação do material do diesel, né? Da queima do diesel. E a gente já tem estudos aqui, né, do pessoal de Campinas, da Unicamp, demonstrando atividade estrogênica na água dos mananciais que abastecem a cidade de São Paulo. Então, esse estudo ele foi feito lá em 2011, né, foi publicado pelo pessoal em uma parceria aí da Unicamp, CETESB e a Universidade do Tennessee. E eles desenvolveram essa técnica que é muito fácil. Eles pegam uma levedura, faz uma levedura transgênica com a região promotora do gene do receptor do estrógeno e acopla também o gene do vagalume, que acende a luz. Então, quando o estrógeno se liga nesse receptor que está junto com a levedura e coisa do vagalume, acende a luz. E aí detecta-se a atividade estrogênica na água. Agora, não se detecta quais são as substâncias, mas que têm atividade estrogênica. Hoje já existem kits comerciais dessa levedura, tanto para atividade estrogênica quanto para atividade androgênica, que é a atividade do hormônio masculino. Tá? E o que eles observaram? Olha os rios que eles estudaram, e 83% das amostras tinham uma elevada atividade estrogênica nesses rios, mesmo depois do tratamento. E essas substâncias embaixo foi a que eles acham que a possibilidade de existir. Não foi medido nesse trabalho essas substâncias. Então, mais uma vez, a gente tem uma exposição outra, né? Além da poluição, da água, da cadeira, de que mais? Da maquiagem, né? Da comida. E como a Isabel já falou, o bisfenol A é um dos mais estudados, porque ele está no plástico e é um produto químico de maior produção mundial. 10 bilhões de toneladas em 2011 era produzido de bisfenol A. Né? Ele é utilizado no plástico policarboneto e foi identificado em 93% dos americanos, de dosagem de urina ou sangue. Né? E a principal via de contaminação é a cadeia alimentar. Aqui, só para mostrar para vocês um estudo que é um banco de dados nacional, tá? De um grupo aqui da USP. Eles mostraram uma correlação positiva entre a mudança do índice de massa corpórea, ou seja, do aumento de índice de massa corpórea, em relação à quantidade de bisfenol A que eles encontraram na urina dessas mulheres. É um banco de dados de mulheres. Tá? Então, mostrando uma correlação positiva entre a obesidade e o contato com o bisfenol A. Nesse estudo, num outro estudo, eles mostraram que exposições a baixas doses na vida fetal, então uma dose bem baixinha,
ela é capaz de produzir efeito. E os efeitos foram maior peso ao nascimento da criança, né? A mãe foi exposta, então maior peso ao nascimento, e na vida adulta, então uma obesidade aí na vida adulta, inibição da secreção de alguns hormônios relacionados à obesidade, né? E liberação de citocinas inflamatórias que estão relacionadas à obesidade também. Então, mostrando realmente que existe uma relação positiva entre o bisfenol A e a obesidade. Em relação ao ovário policístico, existe outro trabalho também mostrando essa correlação entre bisfenol A e ovário policístico. E aqui a gente observa que as pacientes que a quantidade de bisfenol A era maior nas pacientes com ovário policístico em relação aos controles, bem como nas que têm ovário policístico e não têm obesidade, e as obesas com ovário policístico em comparação com as obesas. Então, síndrome do ovário policístico também tem uma correlação positiva com a exposição ao bisfenol A. Os fitalatos são outras substâncias do plástico. Então, não é só o bisfenol A. Você tem o fitalato também, né? Que está no plástico, no PVC, nos shampoos, cosméticos, e a exposição humana também é pela via alimentar, porque a gente acondiciona alimento, né? E no momento que você leva o alimento dentro do plástico, hoje em dia já melhorou muito isso, né? No micro-ondas, você aumenta a liberação desse monômero do bisfenol A, principalmente para o alimento. Depois a gente pode discutir em relação ao que se tem da Anvisa em relação a isso e como isso é medido, e a gente vai observar que não existe uma base sólida para dizer que aquele limite de migração específica que existe é seguro, né? Não tem uma base sólida para dizer isso. E os metabólitos, né, dos fitalatos, ele é um modulador daquele gene que eu falei em relação à obesidade. Então, também está relacionado com a obesidade. E aqui, a gente só para mostrar, né, o peso corpóreo era maior nos camundongos que foram expostos a menores doses desse fitalato, tá? A gente observa aqui, é aquilo que eu falei no início, como também o peso do fígado e a gordura do epidídimo, que é uma região do testículo. Né? Então, esses ratinhos tinham mais gordura corporal quando expostos aos fitalatos do que os não expostos. E aqui mostrando, né, a gordurinha deles aqui, que acho que ficou meio desconfigurado. E quando se misturava esses compostos químicos do plástico, essa produção, essa gordura era maior na geração F3 do que nas gerações anteriores. Então, mostrando que isso é passado através das gerações. E eles observaram também efeitos no câncer de próstata com doses mais baixas dessa mistura dos componentes do plástico. Tá? E isso foi principalmente na primeira geração e não nas outras. Então, dependendo da mistura, você também tem uma prevalência diferente. Agora, aqui falando um pouquinho dos agrotóxicos, né, só para mostrar aqui o que é hipospádia. A hipospádia é quando uma criança nasce, um menino nasce com abertura uretral fora não no local que tem que ser, que é a ponta do pênis. Nasce com essa abertura ou mais para baixo, né? E, dependendo do grau, a gente tem grau 1, grau 2, grau 3. E esse estudo mostrou um risco de 1,8 vezes maior para nascimento de hipospádia em associação com a exposição a esses agrotóxicos. O mesmo foi demonstrado com a criptorquidia. A criptorquidia é quando o menino nasce com o testículo fora da bolsa escrotal. Né? Ele não desce para a bolsa escrotal. E isso também, nesse estudo, foi relacionado à presença de pesticidas nas amostras do leite materno das mães dessas crianças. Tá? Foram identificados 17 de 21 pesticidas estudados nessas mães. Bom, em relação aos agrotóxicos, uma coisa que foi feito com a atrazine, mas que a gente tem que ter em mente, que muitos deles são de permanência, né, no solo durante muitos anos.
Isso foi visto com o antrazine, que foi proibido em 2004 pela União Europeia, e depois de muitos anos, na água de bebê de Luxemburgo, eles encontraram ainda antrazine na água, porque ele fica no lençol freático, né, por muitos anos. Então, não é uma medida que tem que ser tomada imediatamente e depois esquecer disso, né? Agora, né, recentemente, teve uma lei, aí um projeto de lei, né, para mudar a legislação em relação aos agrotóxicos, que o Paulo já falou rapidamente. E acho que ao encontro do que está se colocando com as ODS, né, esse projeto de lei, ele vinha, dentre outras coisas, eu trouxe aqui as mais importantes, ele vinha pedindo, né, solicitando a substituição do termo agrotóxico por produto fitossanitário e de controle ambiental. Que é para você eufemizar, né, o nome e fazer com que as pessoas achem que isso não faz mal nenhum. A exclusão, outra coisa que eles preconizam aqui, é a exclusão definitiva da lista de produtos que contenham ingredientes ativos de agrotóxicos, porém de uso não agrícola, a exemplo dos inseticidas, né? Então, eles não queriam que funcionasse como agrotóxico. Tira, pode usar à vontade. O relaxamento no controle sanitário desse projeto de lei é confirmada quando se deixa a cargo do Ministério da Agricultura a análise e liberação sobre os pleitos de registros de produtos fitossanitários, né? Tirou isso da Anvisa e tirou isso do Ministério do Meio Ambiente. É isso que eles querem fazer. E a Anvisa aponta uma lista de 9 agrotóxicos proibidos devido ao potencial cancerígeno de desregulação endócrina, então a Anvisa já reconhece isso, de mutagênese e danos no aparelho reprodutor. Então, nessa lista, né, ela aponta pelo menos 9 que têm todas essas atividades. E aí nós fizemos um posicionamento em relação a esse projeto de lei e nós nos colocamos veemente contra essa proposta de relaxamento do controle do uso de agrotóxicos, considerando grande irresponsabilidade e descompromisso com a saúde da população. Esse posicionamento vai ao encontro à nota técnica do Ministério Público Federal, que afirmou que o referido projeto de lei é ilegal, pois ele desrespeita pelo menos 6 artigos da Constituição. Então, essa é a nossa última ação em relação a isso. Bom, aqui eu vou mostrar um trabalho em relação à poluição, que eu falei para vocês. Então, o laboratório do Paulo Saldiva, né, um laboratório de referência em poluição ambiental, lá na Faculdade de Medicina, e ele estudou uma época, isso foi publicado em 2011, analisou o desfecho reprodutivo dos efeitos da poluição atmosférica. O que ele observou nos ratinhos dele foi que eles tinham peso corporal diminuído, diminuiu o peso e o volume dos testículos, diminuiu o diâmetro dos túbulos seminíferos, que são a composição dos testículos, onde ficam os espermatozoides, diminuiu o número de espermatozoides maduros e diminuiu o epidídimo, que é um local onde percorre os espermatozoides. Só que ele não sabia o mecanismo disso, né? Então, baseado e ele propunha alguns mecanismos, que é o estresse oxidativo, que é o principal deles, efeitos inflamatórios ou alterações epigenéticas, que é isso que a gente já vem comentando. E aí, ele não sabia esse mecanismo. Então, propus um estudo desses, não desses camundongos, mas fazer um estudo semelhante e avaliar o mecanismo dessas alterações. E aí, o que nós fizemos? Ele tem lá no laboratório dele um concentrador de partículas ambientais que fica no jardim da Faculdade de Medicina, fica captando aquela poluição dos ônibus ali da Dr. Arnaldo, né, e fica concentrando isso. E depois os animais são expostos, né, a uma câmara que essa poluição captada lá de fora é levada para essa câmara e eles ficam como se estivessem respirando o ar da cidade de São Paulo, e uma outra câmara que fica com o ar filtrado, não poluído. Então, os camundongos ficavam aqui dentro e o grupo controle ficava lá. E a gente fez a exposição. O grupo controle sem nenhuma exposição, um grupo que só foi exposto depois do desmame, um outro grupo que foi exposto só antes de nascer e um outro grupo que foi exposto só antes de nascer e depois do desmame.
Por que não no desmame? Porque as camundongas elas ficam muito estressadas do quanto elas estão amamentando e elas matam a prole. Então, durante a amamentação, a gente não pode mexer nelas, né? E por isso que a gente pulou essa fase. E aí, o que a gente observou, né? Que todos os grupos de exposição, eu estudei os testículos desses camundongos. Aqui é um testículo do grupo controle, em que a gente vê o epitélio todo organizado, as células arrumadinhas, e aqui um monte de espermatozoide. Aqui, o grupo pré-natal, ele já tinha uma desorganização desse túbulo seminífero, um número menor de espermatozoides maduros e um acúmulo de células imaturas aqui na luz. O mesmo a gente viu no grupo pós-desmame. Vocês veem que a configuração, a conformação celular aqui muda, né? Então, teve uma alteração histológica nos testículos desses camundongos. E, depois disso, o outro grupo, né, que é pré-natal e pós-desmame, a desorganização ainda foi pior. Então, parece que se você expor pós-natal, você acaba piorando aquela alteração que já veio no pré-natal. E isso nós analisamos aqui um outro exemplo desse grupo. Então, esse grupo foi o pior deles. E a gente analisou os genes. Lembrando dessa epigenética, a gente foi analisar os genes que poderiam estar alterados. E a gente observou que existiam muitos genes, tudo em comparação com o grupo controle, muitos genes hiperexpressos, né? Então, você alterou a expressão desses genes, de vários genes envolvidos em várias funções celulares, com exposição à poluição ambiental. Então, mostrando que a poluição ambiental é um desregulador endócrino, né? E por um mecanismo epigenético. Esse trabalho ainda não foi publicado, mas a gente ainda está agora escrevendo esse trabalho para publicar isso na literatura. Então, só como conclusão, né, a exposição pré-natal ela teve um padrão diferente dos demais cenários, e a exposição ao material particulado, que é o bem fininho, que a gente não vê, e é o que se deposita no pulmão, alterou a morfologia testicular e o número de espermatozoides. E a expressão gênica, nós observamos que houve uma expressão diferencial de diversos genes envolvidos nas funções testiculares, né? E de diversas vias importantes para a diferenciação celular. Bom, então, como concluindo, né, como conclusão final, é que os desreguladores eles participam da programação fetal das doenças na vida adulta, possuem uma clara relação com obesidade, doenças do trato reprodutivo e alguns tipos de cânceres. As medidas para a redução humana aos desreguladores endócrinos elas são importantíssimas agora no momento, a gente tem que alertar para isso, né? E para atuar na diminuição da incidência de doenças crônicas. A suscetibilidade aos desreguladores ele pode depender da dose, né, do período de exposição e do composto. Então, a gente ainda não compreende muito bem isso, mas a gente já sabe que depende da dose e do tipo de exposição. As doses são fisiologicamente relevantes? Não sabemos. A avaliação do efeito a longo prazo a gente precisa fazer a fim de diferenciar causa e efeito, né, desses desreguladores. E não são conhecidos a maioria dos efeitos de combinações de desreguladores endócrinos. Então, esses são estudos que a gente precisa fazer. E os efeitos transgeracionais também são pouco conhecidos, que é o que a gente precisa agora chamar mais atenção. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente sempre coloca na SBEM, usar o princípio de precaução, né? Minimizar a exposição humana, especialmente nas populações de maior suscetibilidade, considerando aquelas janelas de exposição. E eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que eu sempre coloco, que ausência de evidência não significa evidência de ausência, né? Então, que a gente tem que insistir, e esses estudos estão aí para mostrar que é a possível relação. Obrigada, gente. Nós que agradecemos todos. Bom, gente, é muita coisa, como vocês puderam perceber, acho que todo mundo teve a mesma impressão que eu, e que a vantagem é que nós organizamos isso aqui pensando muito no vídeo que vai ficar, e que muita coisa que às vezes passa muito rápido e que precisaria... Eu espero que os vídeos venham a ser muito úteis.
E eu, evidentemente, vou mudar o meu plano de fazer primeiro algumas perguntas para dar a palavra a vocês de novo, só depois abrir, porque nós já estamos nos aproximando do final, às 5 horas, e eu gostaria muito de só fazer um pequeno fecho depois, anunciando algumas coisas. Então, eu vou resumir. Eu tinha anotado um monte de coisas aqui para dizer ou perguntar. Eu vou só levantar uma bola para vocês e, em seguida, eu vou dar a palavra principalmente para a Pérola, que já anunciou que gostaria de falar. Ela é do Instituto de Química, então acho que vai trazer uma boa, vamos dizer, visão diversa. A questão que eu queria que vocês abordassem, quando vocês forem falar de novo, é mais relativa aos efeitos sobre a inteligência, no sentido amplo, desde muitos estudos que estão dizendo que isso explica o aumento muito significativo, particularmente no caso dos Estados Unidos, de déficit de atenção, hiperatividade, algumas debilidades mentais, queda do QI, ou principalmente muito baixos QI. Naquele momento que você falou das diferenças regionais, há estudos que mostram que regionalmente, e o que é mais assustador no caso americano, do autismo. Né? Vocês falaram de muitas coisas dos reguladores endócrinos, acho que ficou meio perdido no meio aí essa questão da relação entre tireoide e hipófise e consequências cerebrais, vamos dizer assim. Embora tenha ficado bem claro todo o aspecto de quais fases, não estou usando a terminologia correta, mas quais fases do período, janelas, e também tenha ficado muito claro que dá a impressão para a gente que é muito mais preocupação em relação às gerações futuras do que as nossas que já meio que contrataram, a gente não sabe muito bem o que. Quer dizer, hoje eu estava pensando, vou terminar por aqui e passar a palavra à Pérola. Estava pensando o seguinte, as indústrias químicas que botaram tanta coisa... Aliás, queria fazer só uma observação. A questão dos retardantes de chama, não existe sequer evidência de que eles de fato retardam as chamas. E nem isso está... E eu acabei de ler uma notícia de um que está sendo lançado aqui no Brasil como milagroso e tal, como uma coisa nova, que vendo tudo que eu já ouvi de discussão nos Estados Unidos, tal, isso é bastante preocupante. Mas, enfim, se vocês puderem, quando vocês forem fazer a segunda intervenção, que não vai poder ser muito longa, por favor, centrem nessa questão do tireoide cérebro. Pérola, com você. Você precisa falar no microfone, porque por causa da gravação. Obrigada. Então, nosso grupo trabalha com poluição do ar. A Lênia é pesquisa no ar. E as amostras que a gente coleta aqui em São Paulo, em Piracicaba, em vários lugares, inclusive também no polo petroquímico de Capoaba, nós estamos fazendo um estudo lá. Bom, ela já achou bastante pesticida aqui na cidade de São Paulo e em Piracicaba também. E, embora, pela literatura, as concentrações estejam baixas, a população não está livre de riscos. Né? Tem uns cálculos matemáticos ali para a gente fazer. Então, embora as concentrações são baixas, porque na atmosfera dilui muito, mas a conclusão também que isso não quer dizer o que você falou mesmo, que não tenha perigo. E a outra aluna, são duas alunas, e a Sofia está no Canadá agora, ela levou a amostra aqui de São Paulo, de Capoaba também, para fazer as espécies reativas de oxigênio. Né? Então, que provavelmente afeta também a concentração e a saúde da população. Então, é só isso que eu queria falar, que o nosso grupo tem essa vertente. Tá certo? A gente está trabalhando. Isso, a gente trabalha já há mais de 20 anos com os HPAs, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né? Que são os poluentes mais estudados no mundo, são os HPAs. Ele faz, inclusive, em amostra da Amazônia, das queimadas. Né? Então, é isso que eu queria falar.
Oi? Do ar. Só mais uma pergunta. Alguém mais gostaria de falar, dos que estão presentes também? Nós tivemos sendo acompanhados por uns 20 por online, e ninguém mandou pergunta por e-mail. Então, eu tenho a impressão que... Ah, tem? Não, pior é que tem. Obrigado. Bom, eu nem tive tempo de ler, normalmente deveria ter vindo antes para mim isso. Então mas, enfim, tem uma aqui que é diretamente para a Elaine. Gostaria de solicitar à doutora Elaine um detalhamento sobre o porquê uma substância com menor concentração pode apresentar um efeito até pior em comparação... Bom, já aquela... E segunda pergunta, existem complicações também à glândula adrenal, já que também é uma glândula esteroidogênica? Acho que é para você essa, Isabel. Tá escrito. Adrenal pode ser para qualquer uma das. E a outra é... Os estudos demonstram se os reguladores possuem ação no órgão, glândula, maior ou menor, de acordo com a sua idade. A sua idade? A ação de desregulação é cumulativa no organismo. Eu gostaria de ouvir sobre tempo de exposição de desreguladores versus idade da glândula, versus quantidade, se existe relação. Deu para entender? Acho que sim. Quer começar? Bom, não, a primeira pergunta, né, em relação à curva dose-resposta, né, que os desreguladores não têm uma atividade tóxica, com a mesma curva-resposta da tóxica, porque eles esgotam o receptor. Então, menores quantidades podem esgotar o receptor e maiores quantidades, então, não tem como agir. Né? É por isso que menores quantidades podem ter mais efeito do que maiores quantidades. Em relação à adrenal, eu não fiz estudos em relação à adrenal, mas... existem, né, trabalhos na literatura, mas eu não tenho conhecimento profundo disso, não, em relação ao adrenal. Você quer complementar? Uma das coisas também, uma das outras teorias em relação a você ter doses menores efeitos é que algumas vezes as doses maiores podem ser tão tóxicas para a célula que você não vai ter não só do receptor, mas você não vai a célula não vai conseguir fazer nada com aquela quantidade, né? Da adrenal, assim, eu também não estudo adrenal. A maior parte dos estudos se concentra no sistema gonadal. Hoje em dia tem bastante coisa em relação a metabolismo, diabetes, obesidade, tireoide, e está começando a aparecer estudos com adrenal, osso, que são outras vias do sistema endócrino. Mas eu realmente também, de pronto, assim, não tenho nenhuma informação. E quanto à parte da idade do tecido, você tem sim, na verdade... Eu tenho um trabalho que eu acabei não mostrando, porque eu acabei mostrando só para ficar como exemplo. A gente expôs ratos ao bisfenol A no período perinatal, naquele mesmo período que eu falei do glifosato, quando ele estava intraútero, e eles, quando eram adolescentes, e a gente vai ver o efeito na vida adulta, é o oposto. Então, aqueles que foram expostos na adolescência se comportam como ratos hipotiroideus, e aqueles que foram expostos no período perinatal se comportam como ratos que têm excesso de hormônio tiroidiano. Então, a gente vê que o período da exposição realmente faz bastante diferença em relação a como aquele aquele organismo vai responder àquele desregulador. Se a dose cumulativa, a coisa do ar, a gente pode ter pouco pesticida no ar, mas a gente não deixa de respirar, né? A gente respira, não tem tipo assim, a gente não respira hoje e respira só amanhã, a gente fica respirando aquele pesticida o tempo todo. Então, essa coisa da dose cumulativa a gente não tem como saber. Porque todos os estudos que a gente tem feito, a gente faz essa coisa de fazer exposições em animais em janelas, né? E a gente faz em humanos, muitas vezes é estudo epidemiológico, que você vai ver naquele momento o quanto aquele indivíduo tem de concentração daquela substância na urina ou no sangue e a correlação com a dosagem do hormônio ou com o efeito. Então, como funciona essa exposição cumulativa é a grande pergunta. Na verdade, a gente precisa aprender isso, mas como, né? Isso é uma coisa que é super complicada de estudar.
Acho que só complementando, existem o que fala a favor de ter uma ação cumulativa é as doenças da idade adulta, né? Tem doenças que só vão se manifestar na idade adulta, mas como isso funciona realmente a gente não tem. Então, o hormônio tiroidiano ele é essencial para a formação do sistema nervoso central, né? Então, a gente teve no passado a coisa do cretinismo, das deficiências de iodo, que o iodo ele é parte fundamental da síntese do hormônio tiroidiano. Então, em áreas que eram carentes de iodo no passado, aqui no Brasil, que hoje a gente tem a reposição do iodo no sal, e ainda algumas regiões do mundo que são carentes de iodo, você tem o que a gente chama de cretinismo, que é o retardo mental associado a essa carência de iodo ou um hipotiroidismo, nesse caso, o hipotiroidismo congênito. Como eu mostrei para vocês, do exemplo do meu trabalho, você pode ter desregulador que altera a função do hormônio tiroidiano dentro da célula, né? Então, a gente imagina que isso vai fazer um efeito similar ao que a gente tinha no passado da falta do hormônio por causa da deficiência do iodo. A gente tem dentro do nosso grupo o estudo, esses mesmos animais que a gente estudou em relação à exposição aos herbicidas à base de glifosato, eles apresentaram uma série de alterações em diversas partes do sistema nervoso central, de proteínas que ajudam que são meio que os lixeiros do sistema nervoso central, que ajudam na coisa dos da alteração de redox, uma série de coisas que fazem com que você tenha a preservação de neurônios, né? Então, a gente acredita que realmente uma parte das ações desses desreguladores pode interferir mesmo na parte de função do sistema nervoso central. A gente viu isso com bisfenol A e viu isso com os herbicidas à base de glifosato, pelo menos no nosso grupo. E tem vários, na literatura, bastante trabalhos que mostram alterações em relação à parte de função tiroidiana, desreguladores e sistema nervoso central. Bom, então é o seguinte, eu proponho que a gente mais ou menos fique por aqui. Eu vou fazer só um pequeno fecho, chamando a atenção para esse caso dessa pesquisadora, essa Bárbara. Não me solicitem que diga o nome, qual é a pronúncia, porque deve ser. É uma família tão rara, que você nem encontra a pronúncia procurando no... Demenê, né? Então, a Bárbara Demenê, ela publicou um livro, há um tempo atrás, da Oxford University Press, cujo título é Coquetel Tóxico. Eu adoraria, inclusive, que alguma editora brasileira se interessasse em traduzir, mas, enfim, as pessoas mais interessadas no assunto provavelmente podem ler no original, é fácil de baixar, não é caro para baixar em e-book, eu já fiz isso, então eu queria principalmente recomendar esse livro para aqueles que, evidentemente, são mais interessados no tema, mas também dizer que, com base nesse livro, isso eu não pude... Porque, de certa forma, eu fui despertado para a importância do assunto por uma coisa muito relacionada com isso aqui que eu vou dizer já, que é um documentário. E agora, lendo o livro, eu percebi que o documentário, na verdade, foi construído em cima do livro. Quer dizer, o documentário ele encontrou maneiras de fazer uma coisa muito mais acessível do que o livro em si, embora o livro não seja difícil. E esse documentário está com um problema que é o seguinte. O título mesmo do documentário está aqui embaixo, né? Demain, tous crétins. Tous crétins. Problema é o seguinte, esse documentário está em francês ainda, né? Se você procurar, tentar... E já surgiu uma versão com legendas em inglês, mas eles tiram. Os autores estão muito preocupados com esse negócio de botar no YouTube, não sei o quê, porque eles querem vender para os canais de televisão. Então, quando eu pedi autorização para botar no YouTube uma versão com legendas em português, que está pronta, eles me disseram não e alegaram isso, que eles tinham esperança ainda que algum canal de televisão brasileiro
fosse comprar, sei lá, alugar o filme, coisa que eu acho muito difícil que venha a acontecer, mas sou obrigado a aceitar que eles tenham esse cuidado. Então, ele mesmo me falou, o realizador do filme, me disse o seguinte, que quando eles vão frequentemente no YouTube, quando eles veem que alguém pôs, eles tiram. Então, isso aconteceu com a versão inglesa e provavelmente acontecerá se eu tentar colocar a versão em português. Só que eles não me autorizaram a usar a versão com legendas em português num sentido que eles chamaram de mais institucional, quer dizer, não botar no YouTube, mas, por exemplo, poderia estar projetando aqui, etc. Então, eu contatei esse cineclube socioambiental, que é da Sala Crisantempo, não sei se todo mundo conhece, e no dia 13 de dezembro, na quinta-feira, às 19h30 começa a projeção do filme e às 20h30 nós vamos ter uma conversa. Evidentemente, vocês estão convidadas para participar da conversa, se puderem, mas eu estou querendo... Não, acho que eles não têm esse recurso. Então, esse é só para quem for mesmo poder participar presencialmente, como se diz. Não dá para acompanhar virtualmente ou online. Lembrando que foi a pergunta que eu fiz, que é o tema central dela e o fio condutor. Vocês já assistiram, né, o documentário? A Isabel assistiu. Então, o fio condutor todo do documentário é muito centrado só na questão efeitos sobre o cérebro e tal. Quase não trata de 90% das coisas que vocês disseram. Ela é uma pesquisadora do pensamento tiroide, né? Então, se vocês tiverem mais alguma questão, senão eu simplesmente voltaria a agradecer a vocês duas, evidentemente, mas também à Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que é através da qual eu entrei em contato com vocês, né? E vamos esperar que isso tudo tenha continuidade. Eu acho que uma cooperação com a sociedade, particularmente no que você enfatizou no fim, Elaine, a respeito do projeto de lei dos agrotóxicos, com certeza isso vai surgir logo de novo, porque a principal, vamos dizer, não autora, mas a principal articuladora da aprovação do projeto de lei, que ficou apelidado como projeto de lei do veneno, agora é ministra da Agricultura, quer dizer, ainda não foi empossada, mas a deputada Tereza Cristina, que está indo para o Ministério da Agricultura, eles têm lá uma lista de prioridades, não me pareceu que essa seja assim, o topo, mas tudo indica que logo no começo do ano legislativo, quer dizer, a partir de fevereiro, março, quer dizer, no primeiro semestre do ano que vem, esse projeto de lei, eles vão tentar mandar esse projeto de lei para ser debatido em plenário. Daí a importância, por exemplo, de a gente estar articulado, a sociedade, para reavivar aquilo que vocês já fizeram, que foi o posicionamento. Eu noto, principalmente como leitor assíduo da imprensa, da grande imprensa em papel, eu leio alguns jornais, eu continuo lendo em papel, que, infelizmente, a informação sobre esses temas é muito precária. Né? E também, fazendo coro com o desconhecimento do assunto que existe na opinião pública, em geral, na sociedade brasileira, eu também fiquei muito impressionado com a reação que os jornais tiveram quando eu tentei, por exemplo, que eles noticiassem este evento e, se possível, entrevistassem vocês antes para alguma matéria e tal. E, assim, com raríssimas exceções, é como se esse assunto não existisse. Mas eu não creio que os jornalistas, no caso que eu contatei, tenham nada a ver com coisa da indústria. Realmente é ignorância, não vou falar a palavra certa. Então, embora não seja com muita alegria que nós possamos encerrar um evento como esse, eu desejo a todos felicidades. Quero final. Principalmente para os nossos descendentes, pelo visto, né? Porque
Eu agora estou preocupadíssimo toda vez que alguém me vem e fala assim, fulana está grávida, eu imediatamente já falo, olha, assista esse documentário, já tomou a tua injeção de iodo. Mas queria aproveitar só para anunciar o seguinte, que na semana que vem, nós vamos ter aqui no dia 21, especificamente, um outro evento semelhante, mas sobre um assunto bastante diferente, que assim, eu estou pensando em fazer, a partir do ano que vem, uma série sobre as religiões diante da questão do antropoceno, para resumir. E, evidentemente, a primeira religião que reagiu, inclusive com uma encíclica, foi a religião católica. Então, nós vamos ter um evento que vai ter uma exposição do Ricardo Abramovay, que está com muita ligação e estudou a fundo a Laudato Si, né, que é o título da encíclica. E como debatedora, a Paula Monteiro, que é antropóloga aqui do Departamento de Antropologia, é da FAPESP, é do SEBRAP, e com certeza é assim a pessoa que a gente tem como maior referência nos estudos de religiões aqui. Então, eu não só convido vocês, como peço que divulguem, principalmente para aquelas pessoas mais sensibilizadas com um tema como esse, que é bem diferente do nosso, mas as ligações são muito mais óbvias do que a gente normalmente imagina. Muito obrigado, até a próxima.